é: hoje há salvação. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia de renovação. Hoje é dia de cura. Posso dizer isso hoje. Mas eu não sei que o adiar as decisões corretas, né, o deixar para amanhã, a minha impressão é que amanhã é um dia que nunca chegará. Porque quando nasce o sol é hoje. Ninguém nunca falou estamos no amanhã, nós sempre estamos no hoje. Você sai da sua casa, dá uma volta no quarteirão, liga a TV, ouve as notícias, você fala, é verdade, é hoje. Hoje é tão bom quanto ontem, mas tão terrível quanto ontem. Não chegou, não chegou, não aconteceu, não aconteceu ainda, mas um dia ocorrerá. Um dia que só o Senhor Deus sabe, ocorrerá o fim desse mundo. Mas por hora, nós precisamos aprender a sobreviver a este mundo. Não só neste mundo. Porque você pode e deve, é o certo, ter um viver santo em relação às questões externas. Muita gente tá indo até que bem no que diz respeito às questões externas, né? Se falarmos da religiosidade, se falarmos de moralidade, não, tô bem. Mas quando diz respeito à nossa compreensão do que é a vontade de Deus e do que nós estamos vivendo, é aí que se encontra alguns obstáculos, porque nós não aprendemos e muitas vezes não nos dispomos a termos essa perspectiva de vida transformada, a termos essa visão transformada pelo poder de Deus, que é a mudança de compreensão da perspectiva pela qual nós nos enxergamos no mundo. A perspectiva de Deus é que nós estamos aqui para vivermos para a glória dele, que ele tem um plano perfeito, certo e absoluto. Mas como nós nos encaixamos disso? Estamos falando aqui de elementos de espiritualidade. O isolamento não vai te ajudar. O isolamento não vai te trazer a cura. O isolamento não vai te trazer paz. O isolamento não vai permitir que você desenvolva o caráter, a personalidade que você deseja, que você quer, que é o seu eu transformado. Você fala, não, é esse o caminho, eu consigo melhorar. Sozinho e isolado, não. Haverá momentos, e serão muitos, né, em que a solidão será necessário, o estar só. O estar só não significa estar isolado. Você tem a palavra de Deus, você tem testemunhos aqui. Você dedica tempo ao estudo, você não está aprendendo da sua própria cabeça. Há registros, há livros, há mestres, há ensinadores, há pessoas que Deus usou e continua usando. Então, a solidão é diferente de isolamento. É completamente diferente, tá? A solidão é dedicar-se um pouco mais a. Se você tem 1 hora por dia, será suficiente. 2 horas, tá ótimo. Se você tem 4 horas, 8 horas, amém. Crie o seu roteiro, crie o seu propósito, o seu caminho, vai, estabeleça, se desenvolva. Mas isso só se completa no viver diário. Não existe espiritualidade recreativa. Não há crescimento espiritual recreacional, tá? Não se iluda. Nenhum dom vai surgir através da sua vida ou se manifestar através da sua vida para o seu próprio prazer, alegria. Tá? Isso é universal. Todas as questões de espiritualidade no mundo todo, você vai lá na Índia, onde você quiser ir, todo mundo sabe que o aprimoramento, o desenvolvimento espiritual é com vistas ao outro, né? Jamais para si. Esses que, não, isso Deus me deu, porque... esquece, tá? Pode procurar que vão te falar isso daí e você
E você talvez se surpreenda, porque muitas pessoas adotaram uma perspectiva equivocada, uma perspectiva de uma espécie de evolucionismo. Não é disso que nós estamos falando. O ser humano já foi criado pronto, tá? O ser humano continua o mesmo ser humano em ambientes diversos através da história, com realidades culturais, sociais, tecnológicas diferenciadas, mas é o mesmo sujeito, tá? É a mesma matéria, é o mesmo objeto, alvo de misericórdia, amor e compaixão por parte de Deus. Eu também separei que, na prática, eu estava querendo falar alguma coisa de dons espirituais. Como eu disse, né, não é algo que me preocupa tanto hoje, depois de tanto tempo, tá? Não tenho essa preocupação toda. Nunca deixei de estudar, nunca deixei de procurar entender um pouco mais, nunca deixei de exercitar o que se manifesta através de mim, tá? Mas não tenho uma preocupação de que isso ou aquilo é mais importante do que eu viver para Deus, do que eu viver para Cristo, tá? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, ele fala de uma coisa que é muito confundida, né? A simples leitura já declara, mas as pessoas, um pregador ou um professor eloquente, né? Às vezes ele consegue causar certa confusão ou trazer os seus ouvintes para a perspectiva dele. E a pessoa, é o que eu falei, a pessoa mal percebe que está sendo manipulada, né? Por isso, nas teologias aí, tem algumas que eu vi e tal, parabéns, mas o que eu falei, eu não me preocupo se a pessoa está se sentindo um pouco sem chão. Não vejo, mas a pessoa passa a doutrina e já passa todas as dúvidas que a pessoa terá e já passa todas as respostas. Não é assim, né? O bebê é o leite materno, a papinha vai crescendo, conforme as dúvidas surgem, você vai transmitindo para a pessoa e ela vai aprendendo também, né? Ela vai amadurecendo. Você se propor a ensinar tudo de tudo, vai ser um fiasco completo, um fracasso completo, tá? As pessoas vão ouvir, vão até entender, mas se não vive, a coisa não amadurece, a coisa não se expressa, não se manifesta da maneira mais adequada, mais correta. Falando do Senhor Jesus e da igreja, o apóstolo Paulo, assim ele, Jesus Cristo, designou alguns para apóstolos, designou outros para profeta, designou outros para evangelistas e designou outros para pastores e mestres. Designou alguns. Está falando de pessoas, tá? Pessoas separadas, pessoas reservadas, pessoas espiritualmente capacitadas, pessoas que aceitam o compromisso e que se comprometem com o propósito de Deus. Apóstolos são pessoas, não são dons. Não é um dom. Não está escrito aqui que Jesus concedeu dom de apóstolo para alguns, dom de profeta para outros, dom de evangelista para outros, dom de pastores e mestre para outros. Não. Com o propósito de, o versículo 12, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para o serviço. Ministério é uma palavra que significa serviço, ministro é uma palavra que significa servo. Aí se você vê o noticiário, o ministro, você pensa que a palavra significa lá o subdeus. Não, a palavra significa servo, aquele que está a serviço de alguém, aquele que tem alguém como seu senhor, alguém acima dele, tá? Servo, ministro, não é uma palavra de grandeza, de título, de posição, tá? Denota mais um caráter, denota mais um compromisso, mas para edificação
do corpo de Cristo, ó, com o propósito de aperfeiçoar os santos para o ministério. Então há um serviço. Há um serviço estabelecido por Deus para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Há um propósito prático. E o propósito é que a igreja amadureça, que a igreja cresça em Cristo, que a igreja expresse Jesus Cristo. Então, o ministério, o serviço, o corpo de serviço a Deus, para benefício da igreja, foi o estabelecimento de homens, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Alguns falam pastores e mestres, outros falam pastores, mestres. Os apóstolos todos sabem quais foram lá. O único reconhecido pelos apóstolos, como também chamado pelo Senhor, é o apóstolo Paulo. E a vida dele, o trabalho dele, o que ficou, confirma isso, né? Apóstolo aos gentios. Nós, gentios, né, irmanados pela fé, decorremos em parte do esforço missionário do apóstolo Paulo, tá? As missões aos gentios. Os outros também se dedicaram aos gentios, mas o apóstolo Paulo ficou aqui sendo o expoente. E por não ser ele membro do grupo original, tinha um Judas lá, eles indicaram o outro para ocupar o espaço, foi uma escolha deles, né? Uma escolha correta, eu entendo eu. Tinha que ser alguém que estava desde o início. O critério estabelecido pelos apóstolos é que para ocupar o lugar do apóstolo, que não era apóstolo, mas havia uma posição a ser ocupada, deveria ser alguém que estava com eles desde o início, né? O apóstolo Paulo reflete algo diferente, né? Ele mesmo se considera alguém chamado fora do tempo, na perspectiva dos outros 12, mas dentro do tempo apropriado por Deus. Por isso eu não reconheço os atuais apóstolos, tá? Não reconheço e não vamos perder tempo com isso. Profetas, havia profetas na igreja, havia profetas, e um bom número deles, né? Evangelistas nós já sabemos, pastores, mestres, os apóstolos eram também, eles profetizavam, os apóstolos igualmente evangelizavam, os apóstolos igualmente eram pastores e mestres. Não é questão de dom, é uma questão de capacitação direta dada por Jesus Cristo, né? O seminário teológico dos apóstolos foi Jesus Cristo. 3 anos com o Senhor, 40 dias com o Senhor ressurreto, né? E o restante da vida na terra com o Senhor, o Espírito Santo, a guiá-los. O Espírito Santo era, na comunidade apostólica, objeto de consulta, no sentido de expressar qual é a vontade de Deus especificamente. Por exemplo, o apóstolo Saulo se converteu, estava lá na igreja, não em Jerusalém, se não me engano é Antioquia, ele estava lá, era um homem que passou depois da fantástica conversão, do chamado de Deus, a visão de Cristo ressurreto foi até ele, né? Ele passou um tempo estudando, ou seja, revendo, reformulando mentalmente tudo que ele tinha aprendido, tá? Não jogou tudo fora, tudo que ele aprendeu do judaísmo, ele passou uma revisão, como ele contemplou o Cristo, ele passou a contemplar Cristo através da palavra de Deus que eles tinham. E que visão, e que capacitação. O apóstolo Paulo estava lá, era um dos profetas, a igreja estava orando, por quê? Estava crescendo, era a igreja de referência, né, naquele tempo, Jerusalém, Antioquia, e orando e profetizando, o Senhor falou: separai-me Paulo e creio que Barnabé, porque aquela igreja estava em condições de enviar
representantes para a obra missionária. Era propósito de Deus que o apóstolo Paulo fosse enviado. Se não foi Barnabé, Silas, mas creio que é Paulo e Barnabé. Era o propósito de Deus. Mas com certeza a igreja tinha alguma dificuldade. Não que não reconhecessem a capacidade do apóstolo Paulo, né? Homem ricamente abençoado por Deus, mas pelos antecedentes dele, né? Ele foi alguém que perseguiu a igreja. Ele foi alguém que perseguiu a igreja de Cristo no seu início. E agora, nós vamos permitir que um perseguidor seja o embaixador, seja o representante, seja aquele que vai levar a palavra? Como é que isso vai ficar? Né? Questões internas, questionamentos ali. Precisavam de uma resposta. O que eles fizeram? Eles oraram. Eles oraram. E não foi uma intuição que foi recebida. O Senhor deixou claro, evidenciou que era a intenção dele, e a igreja ouviu e obedeceu, e o apóstolo Paulo foi enviado como representante daquela igreja, com as bênçãos daquela igreja, e também sustento, né? O sustento. A igreja enviou, tô aqui, tá uma cartinha de apresentação. Não, com um compromisso. Pelo menos no início ele teve um apoio financeiro, né, para poder começar. E o Senhor respondeu. O Senhor esclareceu. Deus manifestou a sua vontade. Então, naqueles primeiros dias havia uma série de decisões a serem tomadas, que a igreja não tinha ainda uma estrutura ou um conhecimento ou uma informação, né? A questão da judeu e gentil sentar à mesma mesa para comer. Isso era o fim do mundo. Teve que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, e foi lá para Jerusalém e discutiu e enfrentou os que pensavam de forma contrária e apresentou a sua verdade até se chegar a um ponto de consenso que permitisse a comunhão, né? Não é só esse, né? Comunhão era uma palavra que tinha um significado, aliás, que tem um significado muito maior, né? Não é só esse negócio paz, graça e paz, tchau, até logo, não. Né? O senso, o compromisso de comunitário, de autoajuda, de autossustento da igreja, de socorrer-se, ali era uma coisa muito elevada, era uma coisa muito diferenciada, tá? Não tem nada a ver com a nossa perspectiva de hoje, pelo menos a perspectiva que muitos adotam, né? Eu sou mais eu quero a minha parte e não quero saber de ninguém. Não, era um momento diferente e esses homens tiveram essa capacitação. O evangelismo, o pastorado, o ensino, o que prevalece na visão, na mente de muitos, né, pelo menos da maioria, é que quando você pega as cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, ao jovem Timóteo, a Tito, ele enviou esses jovens, ainda jovens, para o ministério da pregação e ensino e capacitação da formação de novos pastores e mestres. Eles não tinham, ninguém foi enviado para separar apóstolos. Bispo era uma palavra que significava superintendência, né? A necessidade de organização, de administração e de uma coisa que está abandonada praticamente nos dias de hoje, que é a supervisão, né? A supervisão mais detalhada, né? Não é só aquele discurso inflamado, quem manda aqui sou eu, tal. Não, que estavam junto, né? O bispo estava junto ali com os demais do ministério da igreja, atuando no mesmo propósito. Então há uma continuidade da palavra de Deus, da unção do Espírito, da presença do Espírito na vida da igreja até hoje, manifestando-se através de dons. Evangelismo não é uma questão de dom, é uma questão de compromisso. É uma questão de compromisso com Cristo e uma demonstração, uma manifestação clara do amor de Deus. Tá? Porque eu falo de Jesus como único Salvador, como único Senhor, como único mediador? Porque eu acredito nisso.
porque essa é a verdade de Deus a ser transmitida amorosamente para que outros creiam, acreditem, tenham fé e sejam resgatados do reino das trevas.